Buenas, pessoal. Hoje temos com outro entrevistado aí especial, nosso amigo Júnior Mendonça. Vai estar contando para nós aí como começou na carreira de ginete, também de avaliador de gineteado. Boas, meu amigo Júnior. Obrigado por nos receber no teu arroz. Conta para nós aí como é que tu começou no mundo da gineteado. Meu irmão, eu quero agradecer aí a presença de vocês aqui em casa e poder contar um pouco. Eu nasci e me criei nessa região aqui, Chácara das Flores. E essa região aqui, antigamente, quando nós era guri, tudo era campo. E a gente vivia em torno de cavalo. Nós vivia de cavalo e entregação de leite, coisa. E tinha muito carreirista aqui na volta. E daí a nossa ligação sempre foi com cavalo de carreira. Então a gente sempre trabalhou o cavalo só montado em pelo, que muito pouco a gente encilhava um cavalo. Encilhava cavalo para um dia 20 de setembro. Porque, eu nunca fui um homem de campo. Os meus avós, a minha família veio de campanha, veio do campo. Daquela região entre Caçapava e São Gabriel, ali no Cerrito do Ouro. Mas eu já nasci aqui, na cidade, né? Aqui, por mais que aqui tudo fosse campo, era cidade. Nós nunca lidamos com gado, nunca fomos gente de campo. Mas sempre tivemos ligação com cavalo e com cavalo de carreira e cavalo de carroça, entregação de leite. Essa era a nossa lida. Aí o Jefferson Vargas, o Chuchu, que era aqui, meu compadre, nós era amigo. E ele me falava que nos treinos de gineteada, que eu tinha que ir, coisa, e eu nunca ia. Porque a nossa função sempre foi carreira. Tinha muita cancha de carreira aqui em Santa Maria. Essa região aqui era um foco de carreirista, né? Tinha muito cavalo de carreira aqui. E nisso o Chuchu me levou. O Jefferson me levou lá no Garay, que era onde eles treinavam. E daí, através do Garay, da Tropilha Buena Suerte, que me deu a primeira oportunidade de montar num cavalo. E daí, a partir daquilo, nós passava todos os finais de semana lá no Garay, né? Tudo, na época tinha muito cavalo para experimentar. Nós chegávamos a montar como 30, 40 cavalos no final de semana. Chegava o caminhão lá, era muito cavalo. E tinha uma gurizada, tinha uns quantos montadores também, né? E na época, dia de semana e coisa. E ali eu comecei a sair com o Garay. E daí depois fiz a amizade com o Luiz Auri, da Tropilha da Ressaca, e com o Adriano, da Tropilha Recuerdos, que foi os caras que mais me tiraram para rodeio na época, né? E eu, como ginete, a minha carreira não foi muito longa e eu fui um ginete mediano, assim, do meio para baixo. Não era dos mais ruins, só que tinha muito craque na época, né? Os caras que andavam todos eram melhor que eu. Andava com o Carlisberto Soares, com o Carlito Dornel, com o Renove Jagran, Fábio Marinho, o Runiran, Brum, Luizinho. Esses caras eram muito melhor que eu, né? Não tinha como eu competir com eles. E daí eu comecei a montar mais em gurupa, comecei a andar bem nas gurupas. Só que daí logo eu entrei na faculdade. Aí o primeiro universitário que eu fui, até foi o Garay que me levou, eu ganhei. Aí deu aquela empolgação. E logo eu fui para a universidade lá em Bagé. E daí aqui todo mundo me conhecia, né? E fui montar em Bagé e não levei nenhum documento para montar na universidade. Aí cheguei lá, não, os caras nem sabiam quem eu era. Não, se tu não tem documentação, tu não vai montar. E daí, não, mas os caras tudo me conhecem. Eu falei, não, mas aqui ninguém te conhece. Tu não... Ou tu comprova que tu tá na faculdade, tu não vai montar. Aí tu imagina, fui para um rodeio universitário sem comprovar que eu fazia faculdade. Aí não montei. Aí logo... Quando eu fiz faculdade de educação física, é muita aula prática, né? E a gineteada, tu não sabe, que por mais que eu me cuidava muito fisicamente, eu sempre fui forte fisicamente, nunca tive lesão séria, graças a Deus, mas o cara tá sempre com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, machucou um ombro, coisa, até machuquei um ombro, foi a maior lesão que eu tive, que foi numa égua da Buena Suerte também, no rodeio da noite que tinha aqui. Me machuquei um ombro, fiquei um tempão machucado. E daí estava me prejudicando na faculdade. E daí nessa época foi que entrou as inscrições nos rodeios. Porque antigamente não tinha inscrição nos rodeios. O nosso rodeio aqui nada tinha inscrição. O cara montava, de vez em quando ganhava um prêmiozinho, tudo era prêmio pequeno, mas não tinha inscrição. E daí começou a inscrição. E daí pra mim, eu sempre curso dos trocos, já pra mim que dificilmente ganhava um prêmio, já não tava valendo caro, começou a encarecer as viagens, né? De tu ir competir com esses caras, que eram muito melhor que eu. E mesmo assim, ainda fui nos rodeios grandes, fui no rodeio grande de Porto Alegre, aquele andei bem de gurupa, vinha pra entrar nos prêmios de gurupa. E daí caiu comigo a campana era muito baixa, eu achei que tinha dado a campana, me lembro final da moto.
Cruzei pra ele e ainda me xingou. Tchê, era pra te dar o prêmio e tu me sai da égua antes da... A égua caiu comigo, só que eu já achei que já tinha dado a campana. Não tinha dado. E daí eu comecei a sair menos pra rodeio por causa da faculdade. Só que como eu disse, quando eu passava treinando lá no Garay, eu já era mais ou menos. Quando eu parei de treinar, que eu foquei mais na faculdade, aí fiquei pior, né? Aí fica mais difícil tu parar um cavalo. E a Buena Sorte cada vez com um cavalo melhor, o Auri cada vez com um cavalo melhor. E daí eu fui deixando. Fui deixando e um rodeio com o Cal, lá de Alegrete, que é outro amigão que eu tenho. Eu julguei um rodeio com ele, com o Cal. Não vou me lembrar o ano, foi 2000 e pouco. E daí nisso eu comecei a julgar rodeio. E daí eu julguei um rodeio que tava o Matheus Schmidt de Lagoa Vermelha. Na época o Matheus morava em Passo Fundo. E daí o Matheus me convidou para julgar um rodeio de Passo Fundo. Eu e o Rogério Jagran. Aí, bueno, lá andamos bem também, e já correu o comentário, porque naquela época só tinha o seu Mota que saía para julgar rodeio, o cara que se dedicava a julgar rodeio era o seu Mota. No mais, os jurados era tipo um ex-ginete, um dono do gado, um amigo do tropilheiro. Esse era o jurado da... E era, tipo, era bem inferior ao julgamento. O pessoal não dava muita importância, mas pro ginete era ruim, né? Tu viajava e tu sabia que os julgamentos não... Os caras não levavam a sério. Não era profissionalizado como é hoje. Hoje tu conhece o jurado, tudo. E na época eu fui um dos primeiros que eu comecei a sair, me dedicar ao julgamento, a conhecer os cavalos, acompanhar rodeio. E daí já começou a entrar a internet, que o cara começava a analisar a gineteada, conseguia rever um rodeio, tu ia jogar um rodeio em tal lugar, tu sabia a cavalhada que ia pular lá, tu estudava mais o rodeio, né? Tu estudava mais a gineteada. Coisa que antigamente os jurados não faziam isso, né? E daí, nesse rodeio que eu fui, eu conheci o Raul, lá da Serra. Aí o Raul me levou para aqueles rodeios lá da Serra. E logo comecei a organizar a Estância do Minuano aqui. E comecei a julgar os rodeios grandes, né? Que eu digo assim, ó, o meu maior prêmio que eu tenho na gineteada tinha os homens que me contrataram, sabe? Tipo, eu ser contratado para julgar um rodeio em São Borja pelo Júlio Assis Brasil. Eu ser contratado para jogar um rodeio lá em Pelotas pelo Rodrigo Pinheiro, pelo Coruja, pelo Jaques em Caxias, pelo Raul Bittencourt, pelo Bira aqui em Caçapava, pelo Schmidt em Passo Fundo, pelo Heitor Lugarinho. Tu imagina, o cara me ia pagar voo, tudo. Eu ia de avião jogar rodeio lá em Paraná, foi mais de um ano. Tipo, me deram para jogar a festa campeira do estado, mais de um ano. A festa que tinha em Bagé, a Semana Crioula de Bagé. O Lucas Hernandes me levar para jogar Alegrete, 2 anos também, aquela festa Alegrete, que era grandíssima na época. Então eu ser convidado por esses homens que são referência na gineteada, para mim foi o maior prêmio que eu tenho. E até hoje, tipo, eu tenho o Garay é como um irmão para mim. O cara que é meu compadre, eu tenho a casa dele. O Auri, um amigão meu. O Coruja mesmo, morando lá em Pelotas, a gente se fala quase toda semana. O Raul, a gente se fala toda semana. O Júlio também. Então, o Rasga, estamos sempre se falando, entendeu? E eu tenho uma amizade com esse cara que ficou de um legado do trabalho que eu fiz, entendeu? Isso me comprova que foi um trabalho bem feito, né? Dizer que não errei, claro que errei, né? O cara erra. E às vezes até nem é um erro, porque a gineteada, ela não é uma matemática, uma ciência exata. Tipo, 2 e 2 é 4 para todo mundo. Quem pensar diferente está errado. A gineteada não. Uma gineteada, tu perguntar para 3 pessoas vão dar 3 pontos de vista diferentes. E às vezes o cara como jurado não vai agradar, entendeu? E o cara que tá competindo, o cara se preparou para aquilo dali, o cara gastou dinheiro para montar aquele cavalo, ele abriu mão de outras coisas para estar ali, e às vezes num detalhe eu escolhi outro e não escolhi ele. Então é normal que ele vai ficar chateado e vai pensar diferente do meu pensamento, entendeu? Quando tu pega para julgar um rodeio, numa semifinal vai entrar 15 homens, o 16º, o 17º, o 18º, eles vão achar que tem que estar nos 15. Quando eu chamar os 5 da final, o 6º, o 7º, eles vão achar que eles têm que estar nos 5, né? Porque os homens, eles têm sangue, né? Eles querem estar ali, eles querem ganhar. Se eles pararam o cavalo deles, eles acham que eles têm que estar, né?
E é normal, isso aí é do homem. E eu viver isso aí, tchê, eu graças a Deus nunca tive problemas, assim, em todos os anos que eu joguei, eu sempre, o lugar que eu vou, eu deixei amigos, entendeu? Esses caras mesmo que eu falo que são referência, tchê, assim como eles chegam e entram na minha casa a qualquer hora, eu entro na casa deles a qualquer hora, sabe? Então pra mim foi o maior legado, vamos dizer assim, do tempo que eu vivi, que eu me dediquei a gineteada. Tá bem. Conta pra nós aí o Espora Solidária, né? Tu foi o idealizador do Espora Solidária. O meu pai aqui, ele sempre fazia festa pras crianças. Todos os anos fazia festa. E juntava, e daí ele se vestia de Papai Noel e arrecadava coisa pras crianças. Pras crianças carentes aqui, né? Essa nossa região aqui é uma região bem carente. E daí o pai parou de fazer aquilo. E eu tinha uma ideia de como dar seguimento do que o pai fazia, sabe? E daí pensou numa maneira de fazer ligado à gineteada. Foi daí que surgiu o Espora Solidário. Começamos devagarinho, só com cavalo emprestado, só ajuda de um e do outro. Daí em 2012 eu fiz valendo um carro. Vamos fazer o Espora Solidário valendo um carro. E daí bateu junto com vários rodeios e eu tomei prejuízo tive que tirar um monte de dinheiro do meu bolso pra honrar com todo mundo, sabe? E daí aquilo me fez uma coisa que eu aprendi muito na minha vida a hora que tu tiver que dar um passo pra trás, tu tem que dar um passo pra trás. Eu vi, eu tô saindo da ideia do Espora Solidário. A Espora Solidária não tem por que dar um carro de prêmio. Não é essa a finalidade. Não é essa a finalidade do Espora Solidária. Tu ter grandes prêmios, Não, a finalidade do Espora Solidária é ajudar o entorno. E daí foi que eu voltei atrás e nós começamos a fazer sempre um rodeio aqui entre amigos e andou até a pandemia. Depois da pandemia a gente não fez mais e talvez volte. E daí plantamos a semente lá com o Tyson Pontes, em Quaraí. Ajudei o Tyson nos primeiros ali em conversa, ele e a equipe dele, eles têm um baita time lá, eles têm... A equipe do Espora Solidária de Quaraí, eles são muito unidos, um pessoal que se ajuda bastante. E o rodeio deles é fenômeno, né? Arrecada um horror de dinheiro, de coisa, ajuda um monte de gente. E o evento em si, o que leva de cultura para a cidade de Quaraí, o que leva de gente de tudo que é parte do estado para a cidade de Quaraí, o Espora Solidária é fenômeno. Quando eu organizei o Espora Solidária, eu fiz um estudo. Eu peguei a população das cidades de Jesus Maria, na Argentina, a população de Vacaria, aqui no Rio Grande do Sul, e a população da cidade de Barretos, em São Paulo. As três cidades, somando a população, não dá 150 mil habitantes, que seria a metade de Santa Maria. Santa Maria tem mais de 300 mil habitantes. E daí eu pensei, se o entorno ajudar, se a política ajudar e abraçar a Espora Solidária, a gente pode fazer um rodeio muito maior que Vacaria, que Barretos. Eu tinha esse pensamento, sabe? E daí me iludi, porque é muito difícil. Por exemplo, eu trabalhava, saía do meu expediente, ficava uma manhã inteira na prefeitura lá, e chegava na hora, os caras prometiam, não te ajudavam. Muita gente acha bonito e diz que vai ajudar. E daí eu não tenho tempo pra ir, sabe? Por isso que eu sempre digo, a pessoa que quer se engajar no Espora Solidário e pegar para organizar e correr atrás, eu entrego tudo e ajudo, mas eu não tenho mais como correr atrás, entendeu? Porque a ideia, eu acredito muito nesse evento beneficente, tanto que lá em Quaraí, que é muito mais contramão de Santa Maria, deu certo, né? Conta pra nós aí um cavalo que te marcou, tua trajetória. Os cavalos aqui da volta, teve muito cavalo bom, da Buena Suerte. Da Buena Suerte me lembra muito do Pirilampo, velho, colorado, do Conesul. Aquele ano que o Beto ganhou o Conesul no Pirilampo. Foi um cavalo que marcou bastante. O Auri tinha um cavalo bueníssimo também, que tinha aquela colorada o Auri tinha uns rosilhos buenos, tinha uns pretos que eu gostava de montar de gurupa bom, era o Urubu e o Corvo. O Auri tinha umas coloradas braba, que era a Eva e a Muamba. O seu Reinaldo ali tinha a Shakira, China Gorda. Tinha outro cavalo que eu me lembro que surgiu aqui no Conesul, que depois terminou lá com ele andou e terminou lá com Coruja. Como é que era o nome? Tinha um tostado. Retruco. O Retruco, eu me lembro, ele tava bem potro naquele rodeio de Alegrete. E o Petinho montou ele lá. E ele deu-lhe
deu uns 2 saltos com o Petinho, corcoveu todo o trecho, brabo. E deu em cima da campana, derrubou o Petinho. Daí, deu campana, não deu, já ficou todo mundo, que potro, primeiro rodeio que saía. Aí imagina a semana, o rodeio de Alegrete lá, que era as campeonatas de Alegrete, era em fevereiro, dali uns dias, 2, 3 semanas, ele veio pra Santa Maria, esse cavalo, e pegou o Renault. Imagina, pegou o Petinho lá e o Renault aqui, que na época era dos mais netinhos. Aqui ele deu 2 saltos, derrubou o Renault. Mas, que potro. Potro colorado. Retruco morreu invicto. Cavalaço também, que marcou bastante. Ali em Cachoeira, na Pantera Negra, tinha um cavalo uma égua boa também, a Nicotina, que morreu invicta, acho também. Aquela égua também eu montei ela quando ela era potra. E daí tomei um golpe dela, que era um rodeio embarrado. E daí depois que eu montei ela, eu sabia que aquela égua era muito braba. E logo na outra semana o Rodrigo Rodrigues Alegrete montou ela. E os gregos falaram, tia, topado, o nego não tá caindo de nada, o Rodrigo Rodrigues. E eu disse, essa égua é dura, hein? Só que ninguém conhecia ela, eu conhecia porque eu tinha montado, ela era potra. E daí eu me lembro que eu joguei assim, vamos jogar a cerveja do rodeio, que essa égua derruba o Rodrigo. E ela deu-lhe 2 saltos e derrubou o Rodrigo. Aí ele começou a pegar nome. Tinha o Fabrício, tinha aquela saia curta, tinha Diabo Loiro. Ali o Fabrício é outro que eu não citei, o Fabrício como tropilheiro também é outro, bem meu amigão, o Fabrício me levou para muitos rodeios. E quando eu comecei a julgar, o Fabrício me levava também para os quantos rodeios que o Fabrício organizava. Outra coisa que me marcou também, um rodeio do que o Fabrício fez em Agudo, acho que foi. Aí era 10 cavalos do Fabrício, 10 ginete. E só o homem ginete. Me lembro, tinha o Renault, o Beto, acho que tava o Runirã, tava o Macaco, daqui acho que foi o Borrego, Nego Beto, não vou me lembrar de todos os 10, mas era 10 homens perna e 10 cavalos brabo. E daí os 10 montavam, no outro dia sorteavam e montavam os mesmos 10. E eu era o jurado. E não deu nem a campana a ferro. Só homem ginete, tudo liberado, rei espalda, tudo liberado. O Fabrício botou 10 cavalos sábado, 10 cavalos domingo e nenhum homem parou. Aí liguei pra ele domingo, o Fabrício não tava no rodeio. O que eu faço com o prêmio? No cavalo derrubaram todo mundo. O Fabrício tinha uma tropa boa, tia. Bota cavalhar no homem, investia muito em conhecedor, né? Então, o Fabrício saía bastante com os cavalos do Fabrício também. E o Fabrício fazia uns rodeios grandes em Cachoeira ali. Fabrício Lima. O que tu deixa de mensagem aí pro pessoal que tá iniciando, tanto na neteada como na parte de jogar? O cara pra ser ginete, eu acho uma das primeiras coisas que eu sinto muita falta de... Talvez porque eu não tenha tanta vivência com os ginetes hoje, né, no meio deles ali. Mas na nossa época, nós tínhamos uma amizade muito grande, sabe? Eu me lembro que, talvez porque não envolvia tanto dinheiro, né? Hoje, como os caras têm que sacar dinheiro do bolso, que a gente sabe a dificuldade que é tu viajar e pagar, talvez isso deixou o rodeio mais competitivo. E daí, quando a competição é muita visando dinheiro, muda alguns princípios, né? Mas eu acho que a primeira coisa, não só pra ginete, como tudo na vida, é tu ser um homem correto, amigo dos amigos. Tu não deixar que o dinheiro, que a gana de um prêmio te mude a tua amizade, entendeu? E o principal é tu ter princípios, assim, ó. Eu digo que é uma coisa que falta, não só para o rodeio, mas eu vejo no meio da política, se tá me favorecendo, eu sou a favor. Se não tá me favorecendo, eu sou contra. Um exemplo que eu já vi acontecer várias vezes. Uma campana duvidosa. Saiu um ginete tal ali e caiu. E eu, como jurado, eu não tenho certeza se deu ou não deu. E eu beneficio ele. Aí, cara, tu tem celular, vão lá olhar, não deu 7 segundos e meio. O Júnior beneficiou o fulano. Beneficiou, não tinha dado. Puxaram pra ele. Estão favorecendo, que não deu campana e deram nota. Mas foi uma campana apertada na hora, eu não tinha certeza. Se eu tivesse certeza, eu não daria. Mas como eu não tinha certeza, eu vou beneficiar o ginete. Aí o outro fulano de tal vai ficar contra.
Só que no outro rodeio, no próximo, se acontecer com ele, ele vai fazer uma choradeira porque ele quer que beneficie ele, entendeu? Então ele não é a favor da regra de ser correto. Ele é a favor de beneficiar ele. Se beneficia ele, ele é a favor. Se não beneficia, ele é contra. E eu acho que é isso que a pessoa tinha que ter uma linha, entendeu? Tu tem que ter uma linha de pensamento que... se te ajuda, te ajuda. Se hoje vai te ajudar, amanhã vai te atrapalhar. É que nem tu sair pra um rodeio e o jurado tal. O que esse jurado gosta? Esse cara não gosta do meu jeito que eu ginetei. Às vezes tu bota aquele... fulano não gosta de mim. Não é que o jurado não gosta de ti. Provavelmente ele nem te conhece. Mas talvez ele não goste do teu jeito de ginetear. Tu tem um jeito de... eu ginetei as duas mãos, eu ginetei com as esporas mais soltas, ginetei com o reio parado, ou dá-lhe muito pau. Então depende. O que o jurado pede? Então que a pessoa não leve esse... o jurado vai prejudicar. O jurado não sai de casa para prejudicar o cara. Assim como o ginete não sai de casa para cair, ele vai ali para parar o cavalo dele, certo? Mas muitas vezes ele vai cair. O jurado ele sai de casa para acertar, para que quando termine o rodeio todo mundo venha dar os parabéns. Mas muitas vezes não acontece isso, principalmente quando é um rodeio mais justo, né? Ou com os cavalos mais parelhos, que às vezes a gente pega, tem dias que os cavalos não corcoveiam, não sei o que explicar. Tem rodeio que tu vê toda a cavalhada que corcoveia bem, naquele rodeio eles não corcoveiam. Ou às vezes é por frio, por chuva, não se sabe. Mas às vezes não é o dia dos cavalos, né? E daí fica tudo nota muito parelho, o cara se apega a um detalhe. Então que o ginete tem essa noção que o jurado ele tá ali para ser o mais justo possível. E quem sair para julgar, quem vai se dedicar ao julgamento, ele tem que saber que ele não tá ali para agradar fulano ou ciclano. Porque hoje, quem é a favor dele, quem tá dando tapinha nas costas dele hoje, parabenizando, no próximo rodeio, se esse cara ficar perto dos classificados e ficar fora, ele já não é mais teu amigo, tu já começa a não prestar mais. Então tu não pode dar bola pra opinião dos outros. O que tu tem que fazer é tu te preparar, tu conhecer os cavalos, conhecer gineteada, tu ter um ponto de vista que tu não fique oscilando. Cada rodeio tu julga de uma maneira, não. Tu pega uma linha de pensamento e claro que tu vai mudar, porque tu vai amadurecer, tu vai começar a julgar com outros jurados mais experientes e tu começa a mudar o teu ponto de vista. Quando tu começa a julgar, tu não tem o mesmo ponto de vista dali a 5 anos, dali a 10 anos, isso em tudo, qualquer profissão, né? A gente vai amadurecendo e vai afinando o olho, né? Tu vai melhorando. Isso é só a experiência. Mas o principal é tu ser honesto nas tuas escolhas, honesto nas atitudes e que tu vai errar e vai acertar. Não se preocupe em agradar fulano ou ciclano, né? Eu acho que o que eu penso é isso. Tá bem. Muito obrigado, meu amigo Júnior, por disponibilizar um tempinho aí na tua casa para nós receber. Desde já, meu muito obrigado aí. Eu que agradeço, meu amigo. E para quem vive nos rodeios aí, eu peço que lembre que o cara quando tá dentro da cancha ou dentro de um parque, ele tá sempre sendo avaliado. Sempre tem alguém te olhando para te criticar uma atitude tua, um comportamento teu com os cavalos, principalmente, né? A pessoa tem que saber que os cavalos para nós é a nossa relíquia, é o nosso maior ouro, as maiores estrelas do rodeio é o cavalo. Então vamos cuidar dos cavalos, vamos entrar no que o padrão de rodeio pede, de cuidado, de bons tratos, e não adianta a gente só criticar se a gente não mudar nossas atitudes. O mundo está em evolução, o rodeio está evoluindo, tem muita coisa que evoluindo para bom ou para ruim, mas está evoluindo e a gente tem que entrar no sistema. Então vamos preservar o nosso cavalo, vamos preservar a nossa conduta dentro de cancha e fora, para nós deixar o rodeio cada vez mais forte, tá bom? Muito obrigado.